Se pudéssemos olhar o globo terrestre lá de cima e seus mínimos detalhes, com certeza tomaríamos um grande susto. O crescimento urbano é hoje um dos assuntos mais importantes nos encontros das grandes nações. A preocupação com a qualidade de vida tem levado os governos a repensarem suas políticas, e a sociedade civil tem se mobilizado procurando alternativas viáveis para os seus problemas. Estatísticas mostram que em menos de 2 séculos, a população mundial triplicou, podendo chegar no ano 2000 a 6 bilhões de habitantes. A atividade industrial também acompanha esse crescimento. Um número cada vez maior de produtos de todos os tipos saem das linhas de produção para atender o consumidor. Mas as coisas nem sempre foram assim. Antes da metade do século XVIII, as pessoas produziam para o seu próprio sustento. O trabalho artesanal era feito com ferramentas improvisadas. Nessa época, os países europeus, sobretudo a Inglaterra, se expandem e acumulam riquezas. A prosperidade alavanca a aplicação de recursos no desenvolvimento de novas tecnologias. A máquina a vapor marca o início da Revolução Industrial. O homem do campo vai para as grandes indústrias que crescem num ritmo alucinante. A segurança e o bem-estar dos trabalhadores nem sempre cresceu no mesmo ritmo. O número de acidentes nas linhas de produção deixava clara a falta de planejamento dos empregadores. O assalariado passou a reivindicar seus direitos. Com o capital excedente proveniente da lavoura do café, o Brasil inicia sua industrialização na década de 30. Já em 1943, a consolidação das leis trabalhistas estabelece as comissões internas de prevenção a acidentes, com o objetivo de observar, estudar e melhorar as condições de trabalho dentro das indústrias. O chamado milagre econômico traz ao país empresas multinacionais e tecnologia de ponta para a exploração do petróleo e de minérios. No entanto, os altos índices de acidentes persistiam. Entre 1975 e 1976, o Brasil chegou a ter 10% dos seus trabalhadores acidentados. A realidade de hoje não pode ser considerada um exemplo de mudança. O país continua registrando números elevados. E é num ambiente de grandes perdas humanas e econômicas que surge o mapa de riscos. Uma ferramenta importante a serviço das empresas e de seus funcionários. Criado no ano de 83, o mapa de riscos é elaborado pelas CIPAs. Elas devem reunir as informações necessárias ao diagnóstico da segurança e da saúde no ambiente de trabalho. A portaria número 25 de 94, que altera a número 5 de 92, ela estabelece que todas as empresas que tenham CIPA devam fazer o mapa de riscos. Para o profissional de segurança, o mapa de riscos proporciona uma identificação de agentes que numa inspeção normal ele não conseguiria, porque a metodologia utilizada pelo mapa proporciona uma investigação, um diálogo com o trabalhador sobre as condições de trabalho. E ele, que está há mais tempo nesse ambiente de trabalho, dá muito mais informações do que você conseguiria num espaço curto de tempo fazendo uma inspeção. O mapa é composto por círculos de diferentes tamanhos e por cores específicas que caracterizam cada um dos 5 grupos de riscos. Os riscos físicos, representados pela cor verde, são identificados por ruídos e vibrações de máquinas, radiações ionizantes e não ionizantes, pressões anormais e temperaturas extremas. A cor vermelha caracteriza os riscos químicos. Eles são poeiras, fumos, névoas e vapores provenientes dos processos produtivos. O perigo à saúde nestes casos depende de 4 fatores: a concentração, a sensibilidade de cada empregado, o teor tóxico da substância e o tempo que ele fica exposto. Os meios de contágio mais comuns são as vias cutânea, digestiva e respiratória.
O simples fato do trabalhador não utilizar seu equipamento de proteção individual pode acarretar problemas. Os riscos biológicos, identificados pela cor marrom, ocorrem no contato com certos micro-organismos. Os trabalhos em hospitais e laboratórios são exemplos deste tipo de risco. Da mesma forma que os riscos químicos, a contaminação por agentes biológicos se dá pelas vias respiratória, cutânea e digestiva. O quarto grupo é composto pelos riscos ergonômicos e representado pela cor amarela. Eles surgem durante a execução das tarefas diárias, como a falta de mobiliário adequado, jornadas excessivas e monótonas, esforço físico exagerado e incorreto, falta de iluminação e repetitividade. As consequências deste tipo de risco são o estresse, lesões físicas e problemas psicológicos sérios. O quinto e último grupo identificado pelos especialistas é o dos riscos de acidentes. Para sua representação foi usada a cor azul. Podem ocorrer nos mais diversos locais de trabalho e fora dele. Instalações prediais inadequadas, como a falta de corrimão, ferramentas defeituosas, máquinas e equipamentos sem proteção e a falta de treinamento específico podem levar à ocorrência de acidentes. Como elaborar o mapa de riscos? Sua confecção é bastante simples. Exige dedicação dos membros da CIPA e de todos os envolvidos no processo. O primeiro passo é setorizar a empresa, ou seja, separar todas as etapas produtivas. A divisão por áreas menores facilita o trabalho de reconhecimento dos riscos. Para o mapa de riscos, o contato com o empregado, a entrevista é essencial. Hoje, em higiene do trabalho, você não consegue identificar um risco se você não conversar com o trabalhador, se você não estar próximo ao local de trabalho. O passo seguinte, portanto, é visitar os locais. Por meio de entrevistas, os membros da CIPA identificam e anotam o que acontece em cada setor. O questionário deve ser simples, pois o empregado, muitas vezes, não sabe o tipo de risco presente. Perguntas do tipo o que incomoda e quanto incomoda não podem ser esquecidas. O registro detalhado e individual é de extrema importância, pois as respostas dos empregados determinarão as atitudes futuras. A terceira etapa compreende a tradução das informações coletadas para a forma simbólica. Os membros da CIPA classificam os riscos encontrados e determinam sua representação gráfica. O círculo varia de tamanho de acordo com o grau de perigo que representa. Pode ser desenhado ou colado sobre o layout da empresa. Após a pintura correspondente ao risco, é informado o número de trabalhadores expostos e as medidas a serem adotadas. Se necessário, o círculo é dividido. A única exigência é agrupar aqueles com o mesmo grau de perigo. No caso de afetar toda a área, são acrescentadas setas. É bom lembrar que o mapa de risco se adapta ao ramo de atividade. No caso da construção civil, deve-se elaborar um mapa para cada fase da obra. Das fundações até o acabamento final, o cipeiro identifica os diferentes tipos de riscos e indica as devidas providências. Na etapa seguinte, os mapas prontos são levados aos representantes envolvidos. As partes discutem os problemas encontrados e estabelecem um prazo para as mudanças necessárias. O acordo é registrado no livro de atas da CIPA. A informação é hoje uma ferramenta fundamental em todos os setores da economia. Não utilizá-la é caminhar na contramão da história. A obrigatoriedade do mapa de riscos dentro das empresas é, antes de tudo, um processo de conscientização. Ele é dinâmico porque possibilita o aperfeiçoamento. Deve ser revisto sempre que necessário ou a cada nova gestão da CIPA. Ganhar ou perder? Sem dúvida, todos ganham. Por um lado, o empregador, na diminuição dos acidentes e processos trabalhistas, na redução de custos e no aumento da produtividade.
E por outro, o empregado, com a certeza de um ambiente de trabalho mais saudável e seguro.